Salve, salve galera aí que curte aqui o canal do Jandefute, sempre ligado aqui nas minhas análises. E hoje eu vim fazer uma análise um pouco diferente, não vim falar sobre o esporte, né? O esporte que joga na segunda-feira, um jogo interessante, um jogo importantíssimo para as pretensões, né, do clube, mas eu vim falar de outra parte. Bom, aproveitando o ensejo, né, da vitória do Náutico diante da equipe do Brusque dentro de casa, o Náutico que conseguiu a vitória, é importante, e é o lanterna da competição, né? Muita gente olhava já para o Náutico e dizia assim, o Náutico está rebaixado, acabou para o Náutico, e não é bem assim, porque a equipe conseguiu uma reação nos últimos 2 jogos. Vocês sabiam que do Z4, o único time que vem de 2 vitórias no campeonato da Série B 2022 é o Clube Náutico Capibaribe? Pois é. Sou bem frio para falar, né? Muita gente pode estranhar, mas tu é torcedor do esporte, coisa e tal. Mas é como eu digo, eu gosto de falar abertamente de futebol, né? Independente do time que eu torço, então eu gosto de analisar o campeonato. E fiz isso a favor da Tombense, fiz isso a favor do Londrina, então estou aqui falando do campeonato da Série B em si, né? Falando do combo geral ali, mas eu propriamente vou falar agora da parte de baixo da tabela, o Z4, que é uma parte também importante, que interessa para muita gente, essa parte do campeonato. Mas antes de começar essa minha análise, pequena análise, não é grande coisa, eu vou pedir aqui para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Estou iniciando aqui, vocês sabem muito bem, né, de que, poxa, é um projeto que é muito difícil de você tocar, principalmente quando você não tem investidor, quando você não tem, vamos dizer assim, tanto apoio, né? Então, estou aqui vendo o que vai dar, mas tomara que vocês me ajudem e continuem me ajudando. Claro, vocês já me conhecem lá do canal do Luiz, vocês já me conhecem lá do Instagram, né, do Jandefute. Inclusive, eu peço que vocês me sigam lá. Quem não me segue lá no Jandefute, lá no @Jandefute no Instagram, por favor, me sigam lá. A galera do Instagram não está sendo muito generosa comigo, mas de certa forma eu conto com vocês que acompanham o canal do Luiz também. Mas vamos falar assim, voltando a falar da análise que eu quero fazer sobre o Z4. Vocês sabiam que o Náutico do Z4 é o único time que vem de 2 vitórias nos últimos 2 jogos? Ele venceu o penúltimo jogo por 2-0 e venceu esse jogo agora diante do Brusque por 1-0. Um gol bem trabalhado, né? Uma jogada do Giancarlo, que muito polêmica, né? A escalação do Giancarlo no banco de reservas, para vocês verem, né? Todos os técnicos têm suas convicções. Engraçado que o Dado conseguiu 2 vitórias seguidas, coisa que eu acho que pouca gente conseguiu aí no Náutico, mas enfim, o Dado veio e conseguiu, mesmo com a teimosia de botar o Giancarlo no banco aí, mas ele conseguiu a vitória, mas aí dos pés do Giancarlo conseguiu fazer o gol, o cruzamento e o gol do Giovani de cabeça. O Giovani ficou até brincando na comemoração, né? Que nem o Dadá Maravilha, né? Cabeceando no ar. Enfim, vamos lá. Com essa vitória, o Náutico chega, né, a 27 pontos e fica a 4 pontos do 16º. Pois é. E muita gente olhava, era tanta porrada que o Náutico tomava no campeonato que a gente olhava assim e dizia, não, o Náutico já deu. Mas não, cara, ele ficou a 4 pontos. Mesmo que a sequência do Náutico seja um pouco difícil a partir do momento agora, os próximos 3 jogos do Náutico vão ser um Deus nos acuda. Porque ele vai jogar com o Vasco lá em São Januário ou Maracanã. Depois ele vai jogar contra o Sampaio Corrêa dentro dos seus domínios, nos aflitos. E depois ele vai pegar um clássico. Das equipes do Z4, o único time que vai pegar um clássico é o Náutico. Infelizmente ou felizmente aí é o contra o Sport. E o Sport tem esse retrospecto bom contra o Náutico, né? Dentro da Ilha do Retiro principalmente, né? A última derrota do Sport para o Náutico faz um tempinho já dentro da ilha. Mas enfim, falando positivamente disso aí, a equipe do Náutico vai ter esses 3 jogos, sendo que todas as equipes do Z4 pegam 2 times do G4. Todas. Não é olhando só o Náutico, né, que é o lanterna, né, que é o mais desfavorecido. Mas todas as equipes estão passível de 2 derrotas aí, provavelmente 2 derrotas pegando os times do G4. Por exemplo, vou começar pelo Vila Nova, né? O Vila Nova
né, que inclusive já teve já recentemente o confronto direto, né, com o Guarani, né, venceu a partida, enfim, mas agora, né, vamos lá, vamos pegar primeiro o retrospecto de jogos em casa e fora, vamos dizer assim, vamos pegar números, né, de times que vão jogar em casa e vão jogar fora. O Vila Nova ele vai jogar 5 jogos fora e 4 jogos em casa, sendo que o Vila Nova ele vai jogar contra Cruzeiro e Bahia. Um jogo em casa e um jogo fora. Essas duas equipes do G4. Ele vai pegar o Cruzeiro e o Bahia, um dentro de casa e um fora de casa. Mesmo sendo, vamos dizer assim, sendo bem difícil, a gente vê que há, né, um equilíbrio. Um time dentro, um time fora. Vamos lá, quem sabe, né, o Vila Nova possa... E o Vila Nova vem conseguindo, né, nos últimos 3 jogos ganhou 2, enfim... Vem conseguindo fazer uma gordurinha ali para tentar sair do Z4, coisa que o Náutico acabou de fazer, apesar de que para muitos parece tarde, mas ainda há tempo, né? E aí, o Náutico, vou pegar o Náutico agora, o exemplo, né? O Náutico, ele vai jogar 5 jogos fora e 4 jogos em casa, a mesma coisa do Vila Nova, sendo que ele vai pegar o Vasco e o Grêmio. Ele vai pegar o Vasco lá e é agora. Isso é um fator positivo para o Náutico. Por quê? Ele já vai pegar a pedreira agora. Enquanto as equipes vão, sei lá, vamos dar um exemplo de que um Vila ou um Guarani, ele respire nessa rodada, mas na subsequente ele vai pegar um time do G4 e aí é a hora do Náutico pegar um time mais leve, vamos dar um exemplo assim, que é o Sampaio Corrêa, entre aspas. É um jogo difícil, mas é dentro dos aflitos. E aí o Náutico consegue resgatar, vamos dizer assim, a rodada que perdeu, vamos dizer assim, o time quando a outra equipe pegar uma equipe do G4. E aí, o Náutico tem isso, né? O Náutico vai pegar o Vasco agora e depois vai pegar o Grêmio dentro dos seus domínios. Ele também joga um dentro e um fora. O Guarani, ele também tem 5 jogos fora e 4 em casa. Mesma coisa do Vila, mesma coisa do Náutico. Vou pegar um exemplo para vocês da diferença, né? Porque que algumas equipes têm menos chance do que o Náutico. Vou dar um exemplo. O Guarani, ele joga 5 fora e 4 em casa e joga contra Cruzeiro e Bahia. Sem que aí tenha um porém. O Guarani ele já se desfavorece aí nessa briga. Por quê? Porque ele joga 2 jogos, esses 2 jogos contra as equipes chatas do G4 fora de casa, ou seja, Mineirão e Fonte Nova. Vai pegar esses 2 times fora de casa. Então a tarefa do Guarani já é um pouco mais difícil do que a do Vila e a do Náutico. E aí depois vem o Operário, que é uma das equipes também do Z4. Mas aí o Z4, o Operário, ele tem um favorecimento à frente dos outros. Ele joga 4 partidas fora e 5 partidas em casa. E ele, nesse meio termo, pega 2 equipes também do G4, que é Bahia e Vasco. E ele joga um dentro e um fora. Então, meio que tipo, você repara que uma equipe se favorece em um ponto, mas se desfavorece em outro ponto. Nessa situação, a gente pode falar também de que algumas equipes se enfrentam. Por exemplo, uma coisa boa para Vila e para Náutico nessa próxima rodada é que Guarani pega o Operário já. Ou seja, eles já pegam um confronto direto. O Guarani joga contra o Operário, então pode ser que um mate o outro ou um segure o outro. E aí o Vila e o Náutico têm mais chances de, sei lá, o Náutico arriscar um pontinho lá fora com o Vasco e o Vila Nova tentando beliscar também um pontinho aí na próxima rodada, ou quem sabe vencer o seu jogo, pode ser, né? Mas é isso. O grande agravante é os confrontos diretos, que aí favorecem o Náutico. Mesmo o Náutico pegando um confronto, uma sequência de confrontos chatos, né, que é no caso o Vasco agora, depois o Sampaio Corrêa em casa e depois o Sport, apesar de que o Sport é um clássico. E ninguém sabe como é que o Sport vai estar para essa partida contra o Náutico. Pode ser que essa partida, pode ser que o Vasco que vai ainda terminar sua rodada, né? A 29ª rodada pro Vasco ainda não acabou.
ainda vai jogar o seu jogo contra o Grêmio. Os dois times vão estrear os seus técnicos novos aí. O Vasco vai ser o Jorginho e o Grêmio vai ser o Renato Gaúcho. Mas o Vasco joga fora, e fora de casa tá deixando muito a desejar. Então, ninguém sabe, mas digamos, né, que daqui a 3 rodadas o Sport não esteja brigando mais. Então o Náutico meio que se favorece um pouco, por mais que seja clássico, né, o Sport não vai querer perder para o Náutico, mas de certa forma o Náutico ele tá vendo que o Vila Nova pega o Operário, o Operário pega o Guarani, então essas equipes vão se engalfinhar ainda. E o Náutico pode se tirar proveito disso aí. Então 4 pontos para o 16º colocado, que hoje é o CSA, mas o CSA ainda joga, né, neste sábado, né, mas sendo que acima do CSA